Ó, então eu vou comentar, porque assim, ó, não é pra brigar, tá? Mas assim, essa discussão é muito ruim. Todo respeito aí ao amigo, mas eu vou comentar. Deixa eu compartilhar aqui. Até pra não ser canalha aqui, né? Tô falando do... Eu não conhecia ele, Marcos Bruso, tá? E ele fez um vídeo sobre cinema. Eu não vi outros vídeos dele, mas esse aqui tá especialmente muito complicado. Eu queria, assim, tipo, em nome da divulgação científica, vale a pena fazer um debate sem desqualificar o camarada, mas vamos ver. Eu não gosto de fazer react, mas como o vídeo é muito curtinho, não tem como eu não passar por ele meio que inteiro. Pelo menos o cinema americano não é arte. E isso não ofende quem faz o cinema americano, porque eles não tiveram a intenção de fazer arte. Tá, olha só. Deixa eu só pegar isso aqui parte por parte, porque aqui tem uma série de coisas que são problemáticas. Como esse vídeo repercutiu, acho importante esclarecer. O cinema americano não é arte porque não teve a intenção, pelo menos não, porque não teve a intenção de ser arte. Cara, esse papo é muito problemático. Eu já adianto, assim, ele descamba em última análise em racismo. Por isso que me incomodou tanto. Porque olha só, você tem uma discussão sobre a intencionalidade da arte, que é uma discussão do final do século XVIII, início do XIX, muito ligado ao romantismo e tal, né, da arte pela intencionalidade, etc. E essa noção de intencionalidade da arte sempre serviu muito para enaltecer a figura do gênio, daquele que faz arte, consciente do quão artista é. E por meados do século XIX, se começou a abandonar essa noção de intencionalidade da arte, justamente porque se percebeu o quanto que essa concepção de arte era excludente. O que africanos faziam, que eles não viam no conceito de arte, porque é um conceito de arte, ele é moderno, ele é europeu. O que os africanos faziam não é arte. Eles não têm o nosso conceito de arte. O que os asiáticos fazem não é arte. O que os oceânicos fazem não é arte. O que os ameríndios fazem não é arte. Só que assim, a partir de meados do século XIX, começou a se repensar isso. E por isso que as vanguardas ali, finalzinho do XIX, início do XX, vão ter um interesse danado por produções artísticas de outros continentes. Tem um livro famoso do Karl Eichstein chamado Negerplastik, eu cheguei a comentar desse livro na minha tese de doutorado, onde ele pega uma série de esculturas africanas e oceânicas e ele faz uma comparação e pensa isso com a arte cubista. Então essa noção da arte mediante a intencionalidade, isso dentro do próprio campo da arte, isso em meados do século XIX já foi muito debatido, em alguma dose abandonado, somente a partir da arte moderna, então, já foi em muito abandonado, porque, em última instância, acaba sendo uma noção etnocêntrica. Tá? Pensar arte por intencionalidade, cara, isso está assim, só uns 200 anos, quase, assim, um papo velho, dentro do campo da filosofia da arte. Aí, seguindo aqui, deixa eu continuar. Desde a década de 80, especificamente com George Lucas e Steven Spielberg, se cria uma indústria de cinema de franquias. Não foi na década de 80, foi na década de 70, né? Já falei isso aqui também. Foi na década de 70, não foi na de 80. Quando você tem figuras como George Lucas, Spielberg, Coppola, Scorsese, esses caras, o que eles fazem é... Porque nos anos 60 o que acontece? O cinema hollywoodiano ainda dá muito dinheiro, mas o cinema hollywoodiano ele perde uma espécie de status simbólico, ou seja, passa a se interessar mais pela novela vague francesa, por esses filmes de vanguarda que eram feitos em outros países. Só que cabe lembrar uma coisa, esses filmes de vanguarda também eram filmes dentro de um circuito comercial. Aliás, tem um historiador da arte, um crítico de arte, um filósofo importante atualmente, que fala justamente disso, que é Boris Groys. E ele aponta direitinho assim, do quanto que... Ele analisa muito o realismo socialista, né? Ele é filho de russos. E ele fala assim, olha, bom, basicamente você tem no século XX duas maneiras de fazer arte, né? Ou por uma lógica de mercado, ou enquanto propaganda de regime. Mesmo esses filmes vanguardistas, que tinham, por exemplo, nos anos 60 na França, eles eram filmes de baixo orçamento porque eles precisavam em alguma dose pagar. Esses filmes tinham um produtor. Esses filmes não eram filmes sem produtor. O pessoal às vezes fica num certo romantismo, que era um diretor com uma ideia, não, eu quero fazer arte, não sei o que. Eles tinham um produtor. O produtor tinha que pensar em termos comerciais ainda aquele filme. O cinema sempre teve essa característica de ser arte e indústria. Mesmo o filme de baixo orçamento, ele ainda tem uma escala industrial. Hoje, com o digital, até dá para pensar em filmes que realmente é um só. Mas a gente está falando ainda de anos 60, que ainda se filmava em película, ainda se usava gravador separado da câmera, você ainda precisava de uma galera, nem que fosse uns 10 pessoas, mas você ainda precisava de umas 10 pessoas. E aí o que aconteceu? Essa geração nova, cada um foi pegar referências de onde mais tinha interesse, né? Então o Spielberg, o George Lucas, e até mesmo o Coppola, eles foram beber muito no que eles assistiam quando eles eram guri, as matinés, aqueles filmes que passavam os filmes passavam à tarde, os cinemas antes de existir a televisão. Então aquelas séries de aventura, o George Lucas bebeu muito Flash Gordon para fazer Star Wars, o Spielberg também viu muito cinema B para fazer o seu Tubarão, o Coppola também, embriagado de cinema de gangster dos anos 30 e 40.
filmes B. E o Scorsese talvez foi o que mais estava olhando para aquele momento, né? O Taxi Driver é um filme da Nouvelle Vague francesa feita em Nova York. Mas o Scorsese também olhava para o passado. O Scorsese também tinha interesse por filmes do passado. Então, assim, essa geração nova aí que surge no novo cinema hollywoodiano, eles basicamente pegam essa lógica mais de espetáculo, né? Eles vão atrás daquilo que era considerado B, que era popular, que era de massa, e eles colocam isso no coração do capitalismo, vira a ponta de lança da indústria cultural. Isso é criticável? É, por vários motivos. Mas percebam, sempre foi comercial. Não é que agora com eles virou comercial. Então sempre foi comercial. Mesmo filmes arte, eles têm que ter uma lógica comercial porque a gente vive no capitalismo. Você não consegue fazer fora do capitalismo. A não ser, como o Boris Groys mostra, que ele pega experiências de produção na Coreia do Norte, pega exemplos na União Soviética para fazer um contraponto. Mas ele também produz toda uma crítica. O Boris Groys é um autor contemporâneo sobre teoria da arte que eu recomendo bastante. Aí deixa eu continuar aqui. Cinema de franquia, como franquiação, é comprar o direito de produzir algo que dá lucro pelo lucro, não pela arte. Tá, de novo, esse dualismo arte e capitalismo, isso é de um kantianismo velho, assim, tipo, sabe, o Kant que vinha com esse papo, assim, o Kant, na verdade, estava querendo implicar com a burguesia. Então Kant falava assim, a arte tem que ser desinteressada. O burguês que quer fazer arte por uma determinada finalidade, ou seja, dar dinheiro, isso não é arte. Mas repito, gente, filosofia da arte, teoria da arte avançou um caralho sobre isso. Estou citando autores contemporâneos que leram Kant e todo esse debate que veio depois do Kant. Muita coisa aconteceu nesse campo para ficar numa lógica uma lógica do Kant que não por acaso é justamente essa época ainda que se pensa muito arte pela intencionalidade ou uma intencionalidade que é uma antifinalidade. Ou seja, a intenção é não ter uma outra coisa que não seja arte pela arte. Cara, sério, isso aqui tá... De novo, nada contra o cara aqui, não conheço ele, mas esse vídeo aqui tá tenebroso, bicho. Foi uma das coisas mais tenebrosas que eu vi recentemente falando de cinema. E toda uma seriedade, toda uma pompa, assim, que... O grupo de investidores coloca dinheiro para a produção de um filme. Isso significa que você não assiste o filme feito por um diretor, embora vá o nome dele. O filme é aprovado por um diretor executivo. Seguinte, essa função nem existe, cara. Essa função nem existe, irmão. Não existe diretor executivo. Diretor executivo, tu vai encontrar... Diretor executivo talvez é um cargo que às vezes tu vai encontrar em distribuidoras. O que você tem é produtor executivo e produtor, que a galera, inclusive, confunde. Vamos lá, o que é um produtor executivo e o que é um produtor? Isso é um tópico interessante, porque até mesmo Hollywood nunca teve essa... Só recentemente, com a PGA, Producers Guild of America, deixa eu pegar aqui o site deles. Producers Guild of America, né? Guilda dos produtores dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui o site deles mesmo. Foi a partir de 2012 que eles começaram a organizar e regulamentar mais ou menos o que seria um produtor. Eles têm aqui as regrinhas. Cadê? Eles criaram um sistema de regras para credenciar produtores. O que seria um produtor, ok? Aí tá aqui, para filme, para animação, para documentário. Isso aqui não é uma coisa que os estúdios são obrigados, como isso aqui isso aqui também não é bem um sindicato, né? É mais para uma associação. Mas eles conseguiram fazer com que os estúdios submetessem para a PGA o que quem trabalhou na produção fez, e de modo que daí eles, dado ali as regras que eles têm, o que cada um fez, pode ser considerado produtor. E aí tu pode ir, por exemplo, vamos pegar uns filmes... Isso é recente, como eu falei, é por volta de 2012, 2013 que isso começou. Então, por exemplo, quer ver uma coisa doida? Eu gosto de ver isso aí em filmes de super-heróis, esses filmes super comerciais, assim. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa vamos pegar um exemplo interessante. Batman Forever. Eu vou lá no IMDb. Vamos lá no IMDb? Olha isso aqui. Batman Forever. Elenco e equipes completos. O IMDb é um site que tem dados bem consistentes de equipe, tá? Isso que eu tô pegando aqui. Tu pega esse filme, tá aqui, ó, quer ver? Produtores. Diretor, cast... Cadê? Onde é que era produtor mesmo aqui nessa porra? Daqui, ó. Produção. Daí, olha só. É uma galera. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês verem melhor. Tá aqui Tim Burton como produtor, Peter McGregor Scott, que é de fato o produtor do filme. E aí você vai dizer, tá, ele é de fato o produtor. Por que tá o Tim Burton aqui também? Porque o Tim Burton tinha dirigido os outros dois filmes do Batman, eles queriam o nome do Tim Burton. Então ele entrou como produtor. Mas o que ele estava fazendo aqui era a função de produtor executivo. Então vamos explicar isso melhor e vamos só mostrar, já que eu falei de Batman, dá pra pegar outros filmes, mas não, já que eu falei de Batman, pega agora o The Batman do Matt Reeves e agora tu vai ver que por causa da PGA, agora isso está mais regulamentado. Quer ver? Tu pega aqui o The Batman, mesma lógica, vamos ver a equipe completa. E agora, quando vem nome de produtores, vem assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aí tem a sigla da PGA do lado, ó. Quem cumpriu mesmo a função de produtor, vai com a sigla PGA do lado. E aí entrou o Dylan Clark e o Matt Reeves. Certo? O resto daí, o estúdio até pode chamar de produtor,
mas às vezes a PJ vai entender que não foi. Daí por isso hoje esses termos estão ficando um pouco mais claros, porque nem em Hollywood eram tão claros. Produtor executivo, produtor associado, etc. Deixa eu explicar direitinho então. Como é que funciona um filme, principalmente em Hollywood, mas não só. Qual é a diferença entre produtor e produtor executivo? Mas para vocês, esses cargos, eles às vezes dependem de questões regionais. Por exemplo, no Brasil é um pouco diferente como é nos Estados Unidos. E no próprio Estados Unidos, essa regulamentação do que seria exatamente um produtor, ela é bem recente. Ela tem um pouco mais de uma década. Mas o que é um produtor, basicamente? O produtor é um cara que ou põe do dinheiro do bolso, ou ele trabalha para o estúdio, ou ele, de alguma maneira, tem algum tipo de contato com o estúdio, mas basicamente é o cara que viabiliza a parada. Ele viabiliza. Ele consegue os recursos necessários para esse filme acontecer. Isso é um produtor. Hollywood tem um sistema de poder dos produtores, né? Lá os diretores, na sua maioria, são diretores operários, no sentido de que, como o produtor põe a grana, e ele muito investe, ele também tem um considerável controle. Às vezes se faz contratos específicos, diretores com mais nome, o Christopher Nolan é o que consegue isso muitas vezes, eles fazem contratos confere a eles muita liberdade criativa, mas o produtor, assim, em cinemas extremamente comerciais, né, e quando eu falo extremamente comerciais, são filmes onde tem muito custo, né, são filmes muito caros, eles circulam quantias muito altas, o produtor, obviamente, para correr o risco de perder dinheiro, ele mantém uma certa mão de ferro. E o produtor executivo, o que ele é? O produtor executivo, ele é um cargo meio sabonete, mas ele é principalmente, se você for pensar, ele é principalmente um lobista. O produtor executivo até às vezes se envolve na produção, às vezes até chega a pegar no pesado ali, atuando em algumas etapas, mas a principal função, né, que às vezes não sei se vocês já pararam, vários filmes que vocês pegam, às vezes como produtor executivo está um ator famoso. Porque o produtor executivo é aquele cara que tem algum envolvimento com a produção, tipo, às vezes ele leu o roteiro e falou, pô, acho bom, acho que vale a pena, eventualmente até pode botar dinheiro, algum tipo de porcentagem de ganho, mas essencialmente o produtor executivo é um lobista. Por exemplo, tem um cara famoso, já que eu puxei Batman aqui, que é o Michael Uslan. O Michael Uslan, desde os anos 80, antes mesmo do primeiro filme do Batman do Tim Burton, e ele até hoje está trabalhando nisso, ele era o cara que ficava pentelhando a Warner, dizendo, um Batman sério dá certo, um Batman sério dá certo. E daí ele conseguiu convencer um produtor, para me fugir o nome do cara ali, ele conseguiu convencer um produtor ligado, conseguiu convencer um produtor a botar dinheiro, esse produtor, por sua vez, conseguiu convencer a Warner a fazer esse investimento. E aí, a partir dessa ideia de que eu acho que um Batman sério vai chamar, eles pensaram no Tim Burton e assim foi. Então, assim, o produtor executivo, ele tem esse cargo, assim, ele tem muito essa função de emprestar credibilidade. De novo, já que eu peguei exemplos do mundo do Batman, só pra manter o recorte, mas eu podia pegar os Vingadores, podia pegar um monte de filme. Por exemplo, agora saiu na Amazon Prime aquele desenho do Batman, que até tem vídeo aqui no canal da Thaisinho, que é o Caped Crusader. Esse desenho tá lá, Matt Reeves, produtor executivo. Qual é a influência do Matt Reeves? Da credibilidade. Ele fez um filme do Batman, que deu dinheiro. Eu não sei se ele tem algum tipo de participação de lucros, duvido. Eu acho que basicamente deram os roteiros para ele, pediram que ele lesse, ele foi pago para isso. Disseram, tua prova. Podemos botar tu então como uma espécie de fiador simbólico desse processo? Pode. E às vezes isso é o suficiente para o cara entrar como produtor executivo. Tá entendendo? E sim, às vezes se envolve mais. Às vezes põe também dinheiro, às vezes tem algum tipo de coparticipação, às vezes fica com a parte burocrática, às vezes o produtor executivo basicamente é quase um contador, sabe? Alguém que fica com a parte burocrática. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que, notem, a coisa é bem mais complicada do que temos um produtor malvado, primeiro não tem a função que nem eu falo de diretor executivo, não existe, cara. Isso é um cargo que tem às vezes em distribuidoras, o diretor executivo que é o cara que faz a estratégia de lançamento dos filmes e tal, mas não nas produtoras, isso é em distribuidora. E tanto o produtor como o produtor executivo são funções, são bem mais complexas do que simplesmente alguém que chega e manda, sabe? Tirando casos que às vezes sim, é um produtor muito poderoso. Por exemplo, assim, mas até eu ia dar o exemplo do cara lá do Marvel Studios, do MCU, mas até ele também tem limites ali naquela estrutura, né? Ele tem porque esses filmes são muito caros, então muita gente põe dinheiro, tem muito investidor, então eles têm que aumentar o número de produtores, tá? Mas enfim, tô ligado que tá confuso, mas é que me machucou. Me permita. Me machucou esse papo, assim, eu tô realmente sofrendo. E eu sei que isso é mega técnico, mas é que eu não consigo deixar passar essas coisas. É mais forte que eu. Quem tem já certa idade vai lembrar que os DVDs tinham a versão do diretor. Mas se tem a versão do diretor, o que eu acabei de assistir? A versão do diretor executivo. Então era a versão do estúdio, era a versão do produtor, e tem muita versão do diretor que era falcatrua, era para poder vender uma outra versão, só isso, era uma versão com mais cenas para ficar uma versão mais longa, porque a versão primeira ela era mais curta para entrar dentro de um circuito de cinemas ou coisa assim. Não é o artista coitadinho, basta ver o Zack Snyder que fica inventando versão do diretor apenas para poder vender a mesma merda com mais 2 horas. O Rebel Moon que o Snyder tinha controle criativo, ele fez versão do diretor. Por que ele fez versão do diretor? Não precisava. O diretor executivo opera a produção e a prova como um produto rentável, o que faz com que os filmes caiam nos mesmos clichês infantis de sempre. Explosões, dramas simples, diálogos fracos, pessoas de lycra salvando o mundo.
E aquela questão da Tá generalizando, né? Tá dando uma generalizada braba aqui, mas vamos lá. telas onde a gente vê projetado dramas humanos e se reconhece ali, em um conjunto dentro de uma sala para nos assistir. Pois é, irmão, mas o que você considera um drama humano? Sei lá, muita criança negra se identificou com o drama humano de um Pantera Negra. É que a noção, o que é um drama? Vamos lá, drama humano. O que você tá chamando de drama humano? Olha, eu que sou um cara que não gosto de cair em populismos baratos, assim, tô achando esse papo tão pedantezinho, assim. Drama humano é o quê? Questões das nossas vidas que podem servir de exemplo, como dores, sofrimentos, mas também Questões das nossas vidas. Então fantasia não conta. Isso tem que ser filme realista, né? Fantasia não tem capacidade de atingir os dramas humanos. O que é a porra da Bíblia, cara? Tem dilúvio, tem homem que ressuscita, tem fantasia pra caralho naquele negócio, mexe com um monte de gente. Como assim, cara? felicidades, conquistas, questões reais daqueles filmes que a gente nunca esquece, que marcam a gente para sempre. Daí os exemplos, Cinema Porque Paradiso, dialoga. A Vida é Bela. A Vida é Bela, cara, é um filme profundamente criticado por muitas vezes, ao querer cantar a drama de um pai e tal, minimizar o que foi o Holocausto. Essa crítica não veio só de judeu, não, tá? Esse filme, quando saiu, levou muita crítica por causa disso. Tipo, a discussão toda era, vale a pena fazer uma comédia do Holocausto? Porque no final das contas era uma comédia. Mas tivesse uma questão de drama. Jogam com aquilo que há de mais humano. Tudo isso A Central do Brasil fica relegado em sociedades atuais a um espaço de nicho de cinema cult. Não seria um que é também comercial. O cinema cult, ele é um nicho extremamente comercial, às vezes mais comercial, mais pensado por uma lógica de segmento de público, de nichamento. Às vezes o cinema cult ele tá mais atravessado de métricas e os caralho do que um filme blockbuster. desencantamento com a vida humana real, em que o ser humano normal não chama atenção e não interessa, a não ser que ele voe e solte poder. Não, irmão, isso aí é fantasia. A gente se alegoriza desde sempre para poder... Do jeito que você tá falando, por exemplo, ficção científica não presta. Sério? Do jeito que você tá falando, ficção científica não presta. Ficção científica tem uma capacidade maravilhosa de, por alegorias, fazer a gente pensar o presente. Conseguir produzir um distanciamento para justamente lidar com a realidade. Porque a realidade às vezes está tão na nossa cara que a gente não consegue ver. Então a gente precisa de uma fabulação para a gente constatar. O cinema não é arte. Era isso. Olha, de novo, não conheço o camarada aqui. Às vezes os outros vídeos ele está acertando de maneira certeira, mas aqui essa austeridade, essa fala pausada e muito segura, só falou bobagem. Errou data, errou nome. Concepção de arte de 200 anos atrás, que foi abandonada justamente porque descambava em etnocentrismo e racismo. Enfim, eu sofri com esse vídeo, fiz vocês sofrerem também. Tá? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.